Boa noite, irmãos. Eu quase, em homenagem à última vez que o Rafa pregou de terno, eu quase vim vestido de pastor hoje. Olhei para o meu blazer, mas acabei não vindo. Tá muito calor. Bom, em Isaías 52, vai ter um poema que Isaías vai escrever e que ele vai ser escrito logo depois que a cidade de Jerusalém foi destruída pela Babilônia. E nesse contexto, muitos judeus são levados de Jerusalém, mas alguns permanecem na cidade destruída. E esses judeus que ficam na cidade destruída, ficam se perguntando: o que foi que aconteceu? Será que Deus nos abandonou? Porque Jerusalém era a cidade onde Deus reinaria sobre o mundo. Era onde tinha o templo de Deus, que era a casa de Deus. E era de onde Deus traria a bênção e a paz para todos os povos. Isaías vai falar que, na verdade, a culpa da destruição de Jerusalém é do próprio povo, que se afastou de Deus e por isso a cidade foi destruída. Só que no capítulo 52 de Isaías, vai ter um poema que vai falar sobre uma boa notícia que vai acontecer em Jerusalém. Então, Isaías 52. Vou ler até o versículo 6 inicialmente. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força. Vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar em você. Sacuda para longe a sua poeira. Levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cidade cativa de Sião. Pois assim diz o Senhor: vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Pois assim diz o soberano Senhor: no início, o meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente, a Assíria os tem oprimido. E agora, o que tenho aqui? Pergunta ao Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que os dominam zombam, diz o Senhor. E o dia inteiro, o meu nome é constantemente blasfemado. Por isso, o meu povo conhecerá o meu nome. Naqueles dias, eles saberão que sou eu que o previ. Sim, sou eu. Só que aí, a partir do versículo 7, a gente vai ter uma grande mudança nessa questão. Aparentemente, o vigia de fora da cidade, ele vê algo e ele corre para a cidade para falar do que ele viu. Ele traz essas boas novas, as boas notícias. Como diz no versículo 7, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria, quando o Senhor voltar a Sião. Elas o verão com os próprios olhos. Cantem juntamente de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Qual que é a boa notícia apresentada aqui que faz o vigia correr para dentro da cidade novamente? A de que um dia o próprio Deus entraria em Jerusalém e a resgataria. Ele tomaria o trono de Jerusalém e traria novamente a paz que Jerusalém se perdeu. E todo judeu nutria essa expectativa de quando Deus viria governar Jerusalém. E a partir dessa perspectiva, nós podemos entrar no texto de hoje, Marcos capítulo 11, versículos 1 a 11. Esse texto de Marcos vai narrar a entrada de Jesus em Jerusalém. Marcos capítulo 11, versículos 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe:
O Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado em um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: O que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. A história da entrada de Jesus em Jerusalém, ela é tão importante que ela é narrada nos 4 evangelhos, o que é algo difícil de acontecer. E a chave para entender bem essa passagem é entender inicialmente que Marcos está buscando narrar a entrada de um rei na cidade. Mas talvez não um rei nos termos que a gente costuma pensar. Porque toda a forma que essa entrada acontece é muito peculiar. Antes de entrar no texto em si, convém mencionar também que Marcos, dos capítulos 11 ao 16, narram a última semana da vida de Jesus. Ou melhor, há na verdade um debate sobre isso. A maioria dos intérpretes e estudiosos vai falar que Marcos, capítulo 11 até o 16, vai narrar literalmente a última semana da vida de Jesus. 1/3 do livro de Marcos é destinado a essa última semana. Outros autores vão dizer que, na verdade, Marcos faz uma condensação de histórias nos últimos capítulos do evangelho dele e que não necessariamente todas se passam na última semana da vida de Jesus. Porque aí alguns versículos parecem sugerir que Jesus passou mais tempo em Jerusalém do que apenas uma semana. Só que, de toda forma, a entrada de Jesus em Jerusalém é um evento próximo da morte de Jesus e, consequentemente, próximo da Páscoa. E isso é importante porque, como já foi dito pelo profeta Isaías, que a gente leu em Isaías 52, os judeus esperavam o tempo em que o próprio Deus, o Messias, desceria e governaria Jerusalém. Essa era uma crença enraizada em todo judeu, essa expectativa do Messias vir ao mundo. E esse anseio pelo governo de Deus, ele ficava ainda maior na Páscoa, por 2 motivos principais. O primeiro é que a Páscoa, ela era a celebração da libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Essa é literalmente o que a Páscoa comemora. Só que nessa época, eles também estavam sofrendo o domínio de um povo, não mais os egípcios, mas os romanos. Então, o Império Romano, nessa época, dominava Jerusalém. Então, quando os judeus comemoravam a Páscoa, eles ficavam também na expectativa de que eles seriam libertos da escravidão ou do jugo imposto pelo Império Romano, neles também. Então, ao comemorar a Páscoa, que lembrava a libertação do povo do Egito, o anseio pela libertação do Império Romano ficava mais forte no coração dos judeus. Além disso, além dessa expectativa de libertação, o povo judeu se reunia para comemorar a Páscoa. Então, todo mundo que não morava em Jerusalém ia para Jerusalém comemorar junto. Existiam 3 festas principais no ano que faziam com que os judeus fossem todos para Jerusalém, e a Páscoa era uma dessas festas. Então, além da grande expectativa pela própria celebração, que representava a libertação do povo, existia essa ideia de que todos os judeus estavam reunidos. Então, eles se tornavam, por assim dizer, mais fortes, mais confiantes e coisas do tipo, por causa dessa expectativa do Messias. Não à toa, antes de Marcos narrar a entrada de Jesus em Jerusalém, ele narra a cura de um cego. Vocês lembram alguma vez que um cego foi curado no Antigo Testamento? Tentem pensar aí. E já abram em Isaías 42, versículos 6 e 7. Isaías 42, versículos 6 e 7 vai dizer assim: Eu, o Senhor, o chamei em retidão. Está falando sobre o Messias aqui, sobre o escolhido que iria vir. Segurarei firme a sua mão.
Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Provavelmente, eu espero que não, vocês não lembraram de nenhuma cura de cego no Antigo Testamento. Por quê? Porque cura de cego era uma prerrogativa do Messias. Era ele que ia fazer esse milagre em particular. Era ele que poderia fazer isso. Então, quando Jesus cura o cego Bartimeu, que a gente viu na semana passada, em Marcos 10, todo judeu que conhecesse um pouco mais das profecias antigas já tinha entendido o ponto. Jesus é esse Messias esperado. E como eu já disse, Marcos ele busca narrar uma entrada real aqui, a entrada de um rei, mas não um rei comum. Um rei que é também o Messias. E isso pode ser percebido por causa de vários elementos no texto. Primeiro, Marcos, que não é muito afeito em precisar localizações, ele não costuma falar muito de forma precisa onde Jesus está, de onde ele sai, etc. Aqui ele fala precisamente onde Jesus está, perto do Monte das Oliveiras. Chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, no Antigo Testamento, era um lugar de adoração e muito ligado a Deus. A gente vê, por exemplo, Davi adorando no Monte das Oliveiras. A gente vê Ezequiel tendo uma visão da glória de Deus no monte, Ezequiel 11, 23. A glória do Senhor subiu da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Em Zacarias, por exemplo, o Monte das Oliveiras aparece como local do julgamento final. Então, Zacarias 14, 4. Naqueles dias, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Então, Jesus estar no Monte das Oliveiras já é algo significativo para os judeus. Mas tem outros elementos que também mostram que é uma entrada real que está acontecendo aqui. Segundo elemento, Jesus manda 2 discípulos buscarem o jumentinho. Assim como era costume, o rei enviar 2 representantes antes dele. Um outro elemento, o jumentinho ele estava amarrado e ele nunca foi montado. A partir do Antigo Testamento, a gente consegue entender que animais tidos por intactos, que nunca foram montados e coisas do tipo, normalmente eram animais sagrados, separados para coisas especiais. Por exemplo, Números 19, versículo 2 vai dizer assim: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Em Deuteronômio, quando vai se discutir a respeito de alguém que morreu e não se sabe quem matou, foi encontrado o corpo e não sabe quem que causou esse assassinato, o livro de Deuteronômio vai recomendar, Então as autoridades da cidade mais próxima do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto jugo. Então essa ideia de animais nunca antes montados, normalmente eram animais separados para fins grandes, para coisas sagradas, coisas gloriosas mesmo assim. Além disso, o próprio confisco de animais de carga na antiguidade era uma prerrogativa que só o rei podia fazer. Então, só o rei podia confiscar animais de outras pessoas. E existia até uma citação em um documento judaico, no Mishnah, que diz assim: ninguém mais pode cavalgar o cavalo do rei. Os animais reais eram costume só, de fato, o rei usá-los nesse sentido. Além disso, a forma como Jesus diz para os discípulos responderem, se alguém perguntar por que eles estavam desamarrando o jumentinho, é muito impactante. Percebam que no versículo 3, Jesus vai dizer assim: se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Jesus não utiliza seu nome aqui, mas a palavra Senhor, que é uma palavra grega que é Kyrios. E essa palavra grega Kyrios era a palavra usada no Antigo Testamento para se falar de Deus. Era uma palavra para falar de proprietário também, mas era uma palavra muito utilizada para se falar de Deus.
do próprio Deus. E Jesus utiliza essa palavra para falar de si mesmo aqui. Se alguém perguntar, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo devolverá. Além disso, a própria história parece que está tudo muito bem orquestrada, né? Então, Jesus fala, ó, vão nesse lugar exato, vai ter um jumentinho amarrado. Se alguém desamarra o jumentinho, se alguém perguntar, respondam isso que ele vai deixar. Parece que está tudo muito bem orquestrado. Orquestrado como se por um rei mesmo. Então, Marcos ele quer mostrar que essa entrada que está acontecendo é uma entrada real. A forma como ele é recebido e ovacionado pelo povo também é significativa nesse sentido, né? No versículo 7, trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Essa ideia dos mantos estendidos que as pessoas estenderam pelo caminho era um sinal de coroação, que também é visto no Antigo Testamento. Em 2 Reis 9,13, a gente vai ter a coroação de Jeú, e vai dizer assim: imediatamente eles pegaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Os ramos também eram um sinal de triunfo de um rei, e eram usados muito no contexto grego também, né? Só que a partir desse momento, a gente vai começar a ver o que é uma crença equivocada dessa multidão. Nós já vimos, a partir das exposições anteriores, que muitas vezes Marcos ele quer contrastar a opinião da multidão, que sempre parece muito volátil, que sempre muda muito. A multidão muitas vezes está equivocada no que ela espera. E aqui isso não é diferente. Então, a partir dos versículos 9 e 10, a gente vai ter o louvor que a multidão faz para Jesus, né? Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Esse termo Hosana era uma interjeição que significa basicamente salve ou salve-nos, salve-nos agora. E normalmente era uma interjeição utilizada para um rei. Então a multidão de fato está reconhecendo aqui Jesus como um rei. Só que a próximo louvor que a multidão faz, bendito é o que vem em nome do Senhor, a multidão aqui ela está citando um salmo, que é o Salmo 118. Se vocês abrirem aí Salmo 118, versículos 26, vocês vão ver exatamente essa citação. Salmo 118, versículo 26 diz assim: Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós o abençoamos. Mas qual que é a questão do Salmo 118? Esse salmo em particular é um salmo que fala bastante também de um contexto militar. Por exemplo, versículo 10 do Salmo 118. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. 11. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. O 12. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Ou seja, esse salmo tinha um contexto militar por trás também. O que mostra que essa multidão, elas estavam esperando um rei terreno, um grande líder. Elas estavam esperando encontrar em Jesus esse líder que elas ansiavam e que iria libertá-las do poder, do jugo do Império Romano. É isso que elas estão falando. E a outra evidência disso é a continuação do louvor que elas fazem. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Aqui não é um versículo que elas citam, mas é uma promessa que Deus faz a Davi. Reino vindouro de nosso pai Davi. Davi já tinha morrido aqui. Como que a gente pode falar de reino vindouro de Davi? É que no Antigo Testamento existia uma profecia de Davi, que Deus fez a Davi, que um descendente dele teria um reinado que seria eterno. Isso se encontra em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12.
né? Então, 2 Samuel 7,12 fala de uma promessa que Deus faz a Davi. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Aí o versículo 13. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Então existia essa promessa, e os judeus acreditavam nisso, de que um descendente de Davi ia ter um reinado eterno, ia governar para todo sempre. E eles estão acreditando que é Jesus. E de fato, essa pessoa é Jesus, mas não no sentido que eles estavam esperando. O governo de Jesus é eterno, mas não nesse sentido físico, não nesse sentido político que elas estavam esperando aqui. Então, o que elas estão louvando, o que elas estão esperando de Jesus é um governo físico. A salvação que elas esperam aqui é a libertação do domínio do Império Romano. Só que a salvação e a libertação que Jesus oferece, elas são de outra natureza. São de outra natureza. E aqui entra a outra perspectiva de Marcos. Eu falei que Marcos queria apresentar a entrada de um rei, só que não um rei nos termos que a gente está acostumado. O que Marcos apresenta aqui? De fato, a entrada triunfal, a entrada de um rei. Mas, na verdade, é de um rei servo. E não à toa, esse rei servo, ele entra montado em um jumentinho, em um filhote de jumenta. Um rei que vinha montado em um cavalo, normalmente, nesse contexto da antiguidade, era um rei que queria a guerra. Era um rei que era conhecido por ser guerreiro. Só que quando um rei vinha montado em um jumento, era porque era um rei pacífico, um rei que desejava a paz e não a guerra. Não à toa, Jesus é chamado de príncipe da paz pelo profeta Isaías. E essa figura evidencia a natureza do reino que Jesus quer trazer. Não um reino de guerra, mas um reino de paz. Além disso, o jumentinho era o símbolo de humildade e simplicidade, que foram marcas centrais da vida e do ministério de Jesus. E ao entrar em Jerusalém assim, Jesus cumpre uma profecia sobre o Messias, que está contida lá em Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Vai ter uma profecia sobre como o Messias entraria em Jerusalém. E vai dizer assim, Zacarias 9:9. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. E Jesus cumpre essa promessa, essa profecia encontrada no livro de Zacarias. E ele não só cumpre essa, mas Jesus cumpre todas as profecias do Antigo Testamento que falavam sobre o Messias, né? Especificamente 312 profecias. Profecias que diziam que o Messias nasceria em Belém, que o Messias seria descendente de Davi, que o Messias teria suas roupas divididas, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E essa talvez seja a grande evidência de que Jesus é de fato o Cristo de Deus, essa pessoa prometida por Deus para libertar o seu povo. Que foi prometida no Antigo Testamento, pelo qual os judeus nutriam tanta expectativa. Não dá para ser tanta coincidência assim. 312 profecias cumpridas, né? O John MacAllister, sobre essa passagem, ele vai falar o seguinte: quando Jesus monta nesse jumento, é como se ele tivesse tomando o peso dessas profecias sobre si e dizendo: eu sou o cumprimento delas. Jesus vai cumprir, nesse sentido, outra profecia, que está lá em Gênesis 49, versículos 10 a 11, que também vai falar sobre essa questão do jumentinho. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas,
no sangue das uvas as suas vestimentas. Né? Novamente, uma referência a esse poder e que viria através de um jumentinho, né? Que amarraria o seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Então, de fato, Jesus é esse Messias que as promessas do Antigo Testamento falavam. Mas ele não é esse Messias que o povo estava esperando. Ele não é esse conquistador. Ele não é esse líder político. É um Messias que vem trazer uma libertação muito mais profunda, muito mais real, que é a libertação do pecado. A libertação da escravidão ao reino das trevas. A libertação da nossa inimizade com Deus. Essa libertação que esse rei vem trazer. É triste como todo esse louvor do povo que aparece aqui, ele simplesmente parece desaparecer no versículo 11. Então, o povo louva ao Senhor e no versículo 11, isso simplesmente parece desaparecer. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. É interessante perceber como Jesus observa tudo à sua volta. Nessa época, era muito comum quando um rei voltava para a sua cidade, quando ele voltava de uma guerra ou de algo do tipo, que a primeira coisa que ele fazia era passar primeiramente no templo do seu Deus e fazer um sacrifício que fosse necessário, e depois esse rei ia para o seu palácio. Então, Marcos quer mostrar que Jesus é rei, mas é um rei diferente, também nesse contraste. Porque Jesus, ele vai no templo, só que acontece algo muito triste aqui. Ninguém reconhece Jesus no templo, ninguém o recebe com louvor no templo. Nada que aconteceu nos versículos anteriores acontece quando ele chega no templo. O lugar que no versículo 17 desse mesmo capítulo, Jesus chamará de casa. O templo era a casa de Jesus. Não o reconhece como o Senhor e Rei. E é triste também pensar que, além de não ser reconhecido em seu próprio templo, esse rei não tinha lugar para repousar em sua cidade. No final do versículo 11 diz que, como já era tarde, Jesus foi para Betânia com os 12. E aí a gente entende por que Marcos cita Betânia no versículo 1, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, é porque Jesus passava as noites em Betânia, ele não dormia em Jerusalém. Então ele ia para Jerusalém e depois passava as noites em Betânia. Então, a grande cidade de Deus, Jerusalém, era tão hostil ao Messias, ao seu rei, que ele tinha que passar as noites em Betânia. Algumas pessoas podem conhecer essa passagem como a entrada triunfal. Só que de triunfal, Marcos apresenta muito pouco aqui. A cena toda dessa entrada, em Marcos, acaba em nada. Acaba com Jesus apenas com seus discípulos, indo passar a noite em Betânia. Mas não pensem que ele esperava algo diferente disso. Como nós já vimos nas exposições anteriores, Jesus já sabia que ia morrer. Ele já tinha avisado os seus discípulos que ele estava indo para Jerusalém para morrer. Em Marcos 10, versículos 33 a 34, nós podemos ver isso. Tanto que o reverendo Ageu Magalhães, sobre essa passagem, ele vai comentar: a entrada de Jerusalém não aponta para um triunfo, mas para uma tragédia. Porque é isso que acontece, mas Jesus sabia disso. Ele sabia que ele estava caminhando para a sua morte, e mesmo assim ele continua o seu caminho. Esse é o Rei Jesus. Um rei humilde, um rei sofredor, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é, de fato, o Rei Jesus. Diferente dos outros reis da época, e dos reis até hoje que reinam através da destruição dos seus inimigos,
Jesus reina através do sacrifício e do serviço, como é mostrado aqui. E para isso, então, eu queria deixar algumas aplicações sobre o estudo desse texto. Na verdade, eu queria deixar uma aplicação sobre o estudo desse texto. O que será que nós estamos esperando de Jesus hoje? O que estamos esperando de fato do nosso Salvador nessa noite? Tenham certeza de uma coisa: o que Jesus oferece para nós não são poderes mundanos, não é um governo forte, e nem coisas que a gente espera da nossa vida, como um emprego melhor, uma família estruturada ou bons filhos. O que Jesus oferece para nós, como Rei e Salvador, é descanso para nossas almas, é vida eterna, água que sacia a sede interior e a possibilidade de nos reconciliarmos e nos relacionarmos com Deus. É isso que esse Rei que serve oferece a nós. Eu imagino Jesus chegando no templo, na sua casa, e observando os sacrifícios que eram feitos lá, com a certeza de que daqui a poucos dias ele mesmo seria o sacrifício. Jesus é o tipo de rei que não destrói os seus inimigos, mas que morre por eles. Daqui a alguns dias, esse mesmo rei que serve, que entra em Jerusalém dessa forma, receberia uma coroa de espinhos e um manto de zombaria. Ele seria exaltado, mas não em um trono, em uma cruz. Como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Pés cravados com pregos, em uma cruz romana. Só que a partir disso, tudo pode ser diferente. Hoje, somos convidados a aceitar essa real libertação que esse rei que serve oferece, a salvação eterna. Essa é, de fato, a libertação e a salvação que Jesus oferece, a salvação da alma, o relacionamento com Deus. Só que também há uma advertência a ser feita sobre Jesus, porque no Novo Testamento a gente encontra Jesus novamente, em outro momento no Monte das Oliveiras. E isso acontece no final de Apocalipse, em Apocalipse 18, Apocalipse 19. Assim como nessa passagem, lá Jesus vai ter dois representantes também. Só que, diferente dessa passagem, os representantes de Jesus lá não buscam o jumentinho para Jesus montar. Apocalipse 19 vai dizer que ele está montado em um cavalo branco. E aí sim, esse rei é descrito como um guerreiro. E se hoje nós somos convidados a aceitar o senhorio de Cristo e esse reinado de forma espontânea, nesse dia que Apocalipse 19 diz, de forma livre e grata, ou porque as rótulas dos joelhos serão quebradas, todo mundo se ajoelhará diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu queria finalizar essa exposição trazendo um poema que eu sempre gostei muito e que foi escrito pelo Gilbert Keith Chesterton, que talvez seja um dos principais escritores cristãos dos últimos 200 anos. É um poema chamado O Burro. E eu acho ele bonito porque ele tenta mostrar a perspectiva do jumentinho que carrega Jesus e de como ele vê essa entrada que Jesus faz em Jerusalém. E eu acho ele bonito também porque mostra como esse rei que serve Jesus Cristo escolhe um animalzinho para entrar em Jerusalém, que também é por muitas vezes rejeitado e desprezado pelas pessoas, um jumentinho. Então, o poema diz assim: quando os peixes voavam e as florestas moviam-se e espinheiros davam figos, no momento em que a lua era de sangue, eu de certo nasci, tempos antigos. Com uma cabeça enorme e um grito ascoso e orelhas, duas asas aberrantes, sou a paródia mesma do demônio, por entre todos mais quadrupedantes. A andrajosa escumalha deste mundo, cuja perversidade não tem fim, escarnece-me, bate-me, esfomeia-me, e eu guardo meu segredo para mim. Estultos, eu também tive uma hora, distante e doce e minha, uma hora ardente. Bradava a multidão à minha volta e espalhava-me palmas pela frente. Que esse rei servo, montado em um jumentinho,
seja de fato o Rei que governa os nossos corações. Amém.